Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Sindicast em 2026, o terceiro, contando com o ano passado. Eu sou o João Ricardo, sou assessor de imprensa aqui do Sindilores Gravataí, e hoje temos a honra de receber aqui a nossa nova presidente, Salete Peruso, para o triênio, né, 2026, o quadriênio 2026-2029, corta isso daí depois, editor. Sim. Então, Salete, seja muito bem-vinda, é um prazer ter a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, João, estou muito feliz de estar aqui, né, e nessa sala maravilhosa aqui, dentro do Sindilojas. Olha que orgulho também para nós ter todo esse espaço aqui para os nossos clientes, né, para os nossos associados. E eu estou aqui agora pronta para as tuas perguntas. Vamos ver se eu vou conseguir responder todas, né? Com certeza vai. E como citaste, então, né, aqui esse é o nosso estúdio de podcasts, né, aqui no nosso lab, Sim. Em parceria com a Rádio Sucesso do Vale. A Rádio e TV Sul Records e a Rádio Sucesso do Vale são veículos de comunicação consolidados comandados por José Gonçalves Filho, jornalista e radialista com mais de 50 anos de experiência na comunicação, reconhecido por sua credibilidade, relacionamento com a comunidade e forte influência regional. E você que é associado ao Sindilores Gravataí tem desconto de 60% aqui no anúncio na rádio e também na locação do espaço. Para mais informações sobre planos de anúncios, entre em contato pelo telefone que está aqui, o 51 98484 1261. Então, solta a vinheta, editor, e vamos começar aí a nossa entrevista. Então, voltamos aqui, vamos dar início então, presidente, às nossas perguntas. E eu queria começar salientando, né, que antes de chegar à presidência, tu já tinha tido uma atuação próxima do Sindilores, especialmente pela Comissão Sindimulher, né? Sim. Como que foi o teu primeiro contato com a entidade e de Sim. que forma o Sindimulher chegou até tu? Sim. Bom, meu primeiro contato com a entidade foi através do meu marido, né, que ele era um dos diretores aqui. Depois ele chegou a ficar vice-presidente e eu acompanhava sempre nas reuniões da diretoria. E daí fui começando aquele namoro com o Sindilojas, né, porque o Sindilojas realmente assim é um lugar muito acolhedor. E nós, nas nossas reuniões, a gente sempre buscando informações novas, e nós também sempre tivemos o nosso momento de confraternização, a gente começou a conhecer as pessoas, e essa parte aí foi uma coisa que fui me sentindo num ambiente muito familiar, isso foi uma das coisas que mais me encantou aqui dentro do Sindilojas. Eu realmente me senti em casa, desde o primeiro momento que eu entrei aqui. E eu acho que isso aí que é o bacana, sabe? Que é uma entidade que ela tem isso, essa acolhida com as pessoas que chegam aqui, né? Eu acho que isso é a diferença do Sindilojas para os outros sindicatos, assim, que eu acho que todos, claro, todo mundo luta por uma coisa melhor, por uma coisa, mas aqui dentro tem uma coisa muito fraterna, sabe? Que isso, eu acho que foi o que mais assim me trouxe até aqui. Bacana. E como que esse envolvimento todo foi evoluindo até surgir a possibilidade de assumir a presidência? Em que momento que tu percebeu que esse caminho estava se desenvolvendo? Bom, aí também, quando eu entrei, eu jamais na minha vida pensei que eu ia entrar aqui para ser presidente do Sindilojas, né? Eu acho que ninguém pensa isso, né, quando quer ser um presidente de uma entidade desse tamanho, com todo esse respeito que tem aqui dentro de Gravataí. Mas, assim, eu entrei pelo Sindimulher, aí através das reuniões, fui convidada pelo Sindimulher, e entrei, assim, nesse projeto maravilhoso, né, dessas mulheres, que são mulheres sensacionais, assim. O Sindimulher é um grupo de mulheres que elas são fora da caixa, sabe? São mulheres, assim, como é que se diz aquele... mulher porreta mesmo, sabe? Que não tem ponta ruim, sabe? Nós, assim, a gente tem um grupo de mulheres, elas são maravilhosas.
elas assam carne, elas fazem geleia, elas fazem pão, elas são empresárias, elas lidam com moda, elas são executivas da sua empresa, elas são contadoras, elas são empresárias, né? Nós temos assim, ó, pessoas que anos e anos, a Maria Helena, uma das nossas, que me chamou muita atenção, ela, quase 50 anos, ela vem de Porto Alegre abrir a loja dela aqui em Gravataí. 40 e poucos anos. Sabe? Uma pessoa assim, uma persistência. Isso não é mulher pouca coisa, sabe? É mulher que mesmo que luta, que quer as coisas, que vive, que é empresária mesmo. E daí esse grupo foi assim o que mais me encantou. É esse tipo de mulher empresária, que tem assim todas com umas personalidades fortes, né? Mulheres assim que mostram mesmo por que elas estão aqui. E eu fui entrando dentro desse grupo devagar e fui me encantando, e a gente começou a fazer os trabalhos voluntários e fomos indo, e a gente criou um grupo muito, além assim de ser um grupo muito afetivo, um grupo muito atuante, que realmente trabalha. E isso foi uma coisa que me deixou muito motivada assim para tudo, né? E depois o seu José, num congresso, me chamou lá, Salete, eu quero ter uma conversa contigo. E eu, meu Deus, o que será que eu fiz, né? O seu José está me chamando uma reunião particular. E eu fiquei pensando, alguma coisa ele vai me falar. A primeira coisa que a gente pensa sim, quando alguém chama para conversar é que a gente fez alguma coisa, sim, né? Mas daí que vem bronca. Não, daí ele me chamou e ele disse assim, não, porque eu quero muito que tu... Aí incrementou, e disse, não, eu quero que tu seja presidente dessa entidade, né? Eu quero que tu seja presidente do Cindy Lojas. E eu, não, seu José, mas eu não sei se eu estou preparada para isso. Não sei se eu tenho condições, né? Eu disse, não... Eu fiquei até bem assustada. Primeiro, até foi um susto, assim, no primeiro momento. Mas depois, né? Porque daí ele também tinha convidado o meu marido para ser um dos presidentes também. Só que na demanda que a gente, né, das nossas lojas, era muito difícil assim para assumir uma entidade desse tamanho, né, e ainda ter que cuidar dos negócios, né. E eu já estava um pouco mais livre, assim, meus filhos tinham assumido mais a empresa e eu já estava um pouco mais livre. Então, na realidade, aquilo ali foi assim um amadurecimento, né. Fui começando a pensar naquela possibilidade, mas muito ainda assim sutilmente. E daí o seu José sempre me abordando, até que um dia ele foi na minha casa. Esse dia foi um dia muito, muito especial para mim. Ele foi um sábado de manhã. Ele foi lá na minha casa, aí entrou, né, botei ele lá sentado na sala e a gente ficou ali conversando. Ele disse assim, Salete, eu quero muito, eu te conheço assim há um tempo e eu vejo a pessoa como tu é, sabe? E eu queria muito mesmo entregar aquela entidade nas mãos de uma pessoa que nem tu, sabe? Aquilo ali me tocou muito. E daí eu disse, seu José, olha só, eu acho que eu não sou capaz, né? E ele disse assim, ó, tu não tem noção do tamanho da capacidade que tu tem. Eu disse assim, ó, tu vai ser muito melhor do que eu, sabe? Eu tenho certeza, assim, ó, do jeito que tu é, a pessoa que tu é. Eu vejo o jeito que tu atua dentro do Cindy Mulher e todas as colegas, as tuas pessoas que te conhecem, elas sentem e falam a mesma coisa, sabe? Tu é uma pessoa que tem um espírito de liderança, tu tem um jeito de ser diferente, tu é harmônica, tu é uma pessoa... E ele foi falando aquilo ali e realmente aquilo ali foi uma coisa que me tocou, sabe? Me tocou porque nem eu tinha, assim, a percepção de tudo que eu ainda podia fazer na minha vida ainda, sabe? Que eu achei assim, que eu já fiz tanto, já quero ficar mais calma, quero ficar mais tranquila. E ele disse, não, eu achei também que eu não poderia ficar assim, que a minha vida não poderia ser mais tão tranquila assim. Eu tinha que fazer mais alguma coisa. E eu tinha um potencial muito grande para ficar guardado. E daí, naquele momento ali, eu fiquei de pensar, né, que daí foi uma conversa definitiva mesmo, né? E eu fiquei de pensar e daí, no outro dia, eu falei para ele
No mesmo dia. Daí eu fiquei de pensar, eu disse, seu José, deixa eu tomar uma água. Fui lá, busquei uma água, sentei e depois falei para ele que eu ia aceitar. E daí ele chorou muito mesmo lá na minha casa e eu chorei junto com ele, né? E ele disse para mim assim, ó, que ele tinha certeza que ele estava entregando a entidade nas mãos de uma pessoa certa. Porque isso aqui é uma entidade muito respeitada, sabe? E o que a gente vê aqui dentro sempre foi um lugar de honestidade, seriedade, transparência. Nesses anos todos que eu estou aqui há 10 anos com meu marido e 6 anos no Sindimulher, eu só vi aqui dentro isso. Eu não vi nada mais. É uma entidade assim, ó, que ninguém fala mal de ninguém, que ninguém faz mal para ninguém, sabe? As pessoas que estão aqui dentro, elas vestem a camiseta mesmo. Os funcionários vestem a camiseta, o pessoal que acompanha nossas reuniões, o pessoal, eles vêm para cá, eles têm amor pela entidade, sabe? E isso aí foi uma coisa assim muito maravilhosa. E eu tô aqui dentro, realmente tem bastante trabalho, tem bastante coisa para fazer, mas eu me sinto assim, ó, muito bem fazendo tudo que eu tô para fazer, sabe? Me sinto tranquila, me sinto capaz, né, que tenho capacidade para fazer tudo que tem que ser feito. E com certeza, assim, já está aparecendo tantas coisas maravilhosas aqui dentro que eu acho que talvez eu estou até trazendo sorte, não sei o que está acontecendo aqui dentro, que é tantas coisas que cada vez a entidade está mais focada, melhor. E é isso aí. Então, assim, foi toda uma jornada, né, porque não é fácil tu arrumar um substituto como presidente, né? Não é fácil. Eu acho que tem muita gente que quer as coisas assim para vantagem, mas eu estou aqui mesmo para dar a minha parte na sociedade, fazer a minha parte, né, social, né, de compartilhamento mesmo de tudo que eu sei, que eu aprendi com o comércio, que a minha vida inteira foi uma vida de comércio, né? Desde que eu era muito pequena, né? Eu sempre já vivi no comércio e realmente assim o comércio é a minha vida, né? É a minha história. E nada melhor do que uma pessoa que tem toda essa visão do comércio e do empreendedorismo para estar aqui mesmo na presidência do Cindy Lojas, né? Com certeza. E que bonito esse bastidor, né? Sim. Acredito que seja muito gratificante ouvir de uma pessoa como José Rosa Sim. essas palavras e que, de certa forma, é alguém que 18 anos Sim. construiu tudo isso aqui, né? Então, eu acredito que pelas Sim. palavras que ele te passou, Sim. eu acho que ele sabe mesmo o que ele tá fazendo, né? Sabe. E dá pra Sim. confiar nas Sim. palavras dele que ele trouxe pra ti. Sim, a gente acha, às vezes não pensa no potencial que a gente tem dentro de si, né? Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, que sempre gostei sempre fui uma pessoa muito colaborativa, sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de voluntariado, sempre fui uma pessoa que... Então, eu acho, assim, ó, que trabalhar aqui numa entidade como essa, né, mesmo, né, sem gratificação nenhuma, né, porque tu tá aqui, tá fazendo uma contribuição social para a sociedade, né, eu me sinto muito, muito bem, muito, muito remunerada por eu estar aqui, sabe? Pela questão, assim, de ter toda essa valorização de todo o pessoal daqui, de ter todo esse reconhecimento, e eu me sinto muito bem por causa disso. Então, tô muito feliz, espero que consiga, sim, cada vez ficar melhor, né? Que as coisas cada vez... que eu tenha bastante sabedoria para poder tomar decisões corretas sempre. E também, claro, vou estar sempre... com meus diretores, com meus vice-presidentes, né? Sempre tomando as decisões certas para a entidade. Isso, com certeza, não vai faltar esse tipo de colaboração entre todo mundo aqui, tenho absoluta certeza. Excelente. E me conta uma coisa, é uma grande responsabilidade, né? Assumir a presidência depois de 18 anos da gestão do Sim. José Rosa. Como que tu tá lidando com isso? Bom... Olha só, né? Substituir o insubstituível, né? Substituir o insubstituível. Porque o seu José Rosa, não vai existir outro José Rosa no mundo igual a ele. Não existe, né? Ele é uma pessoa única,
Como eu também sou uma pessoa única, mas uma pessoa única que deixou a marca dele, né? Que deixou a marca, que deixou a história dele aqui dentro da cidade de Gravataí. Aí, tudo que ele construiu, né, é um legado que o que eu penso assim, ó, como eu vou... eu não posso me comparar com o seu José Rosa, né? Nem quero me comparar com ele, né? Eu acho que ele foi magnífico no que ele fez e eu vou tentar ser o máximo que eu puder também no que eu me propor a ser, né? Talvez também foram tempos diferentes, foram épocas um pouco melhores, né? A gente sabe que as situações hoje não são fáceis, né? Mas, assim, tenho certeza que eu vou dar o meu máximo também, que eu vou tentar manter o legado dele, né? Que eu acho que isso é o mais importante. A entidade continua com as portas abertas para todo mundo, que eu acho que foi isso uma diferença do seu José, que ele sempre abraçou todas as entidades aqui de Gravataí, né? Aqui é uma porta aberta para todo mundo, sempre o sindicato sempre oferecendo serviços e coisas para... Não tem quem não chegue aqui dentro do Cindy Lojas que não seja muito bem recebido e que não venha aqui com uma solução para o seu problema, né? Porque a gente tem tudo aqui para o empresário, né? Tudo que o empresário precisa. Agora a gente já está começando a função das negociações, né? Das negociações coletivas, que é um marco importante para o sindicato, né? Perante toda a categoria do comércio, né? E a gente tem que estar bem ciente de tudo que está por acontecer, né? Que as coisas não são como eles acham que tem que ser como é o que está mesmo acontecendo no mercado, né? As mudanças, e a gente sabe que a dificuldade, elas batem na porta, né? E o empresário hoje, ele está tendo várias dificuldades, né? Muitas, mais do que antigamente, né? E a gente tem que ter esse olhar para o empresário, né? Esse olhar muito sério, né? De que a gente precisa também trabalhar em ajuda, né? Porque um empresário, ele que gera emprego, né? É ele que gera emprego, não é o governo que gera emprego. Quem gera emprego é o empresário. E a gente tem que ter esses olhos. Claro, a gente tem que olhar para o laboral, a gente tem que, né? Os funcionários, a gente tem que ter essa visão também de olhar para eles de uma maneira fraterna, amiga, de tentar fazer o máximo para poder ter um ambiente bom de trabalho, mas a gente também tem que olhar para o empresário, né? O empresário é que vai... Não adianta a gente falar que o funcionário está sendo esmagado pelo tempo, que é uma carga horária muito grande, se as empresas não vão conseguir cumprir com o que tem que cumprir, né? Elas não adianta, não existe mundo da fantasia, né? A vida não é uma Disneylândia, é muito diferente, né? A gente tem que suar, bater, né? Trabalhar para poder pagar as contas todas que tem, né? Dentro de uma empresa, né? E só hoje quem tem empresa sabe o quanto que está difícil, né? Mas é isso aí. Com certeza, é um desafio cada vez maior empreender, sim, né, sim. no Brasil. Um empreendedor, ele é uma pessoa extremamente corajosa, porque hoje empreender, com tudo isso que está acontecendo, com toda essa carga para as suas empresas aí, com todos os problemas, as dificuldades, e as pessoas também, assim, precisando de ajuda... eu vejo assim, eles hoje os empregados, muitos das empresas estão entrando pensando assim que o patrão ele tem que ser um psicólogo, sabe, para entender toda a vida deles. E eu disse, não, tudo bem, que eu acho que tem que ter uma parte dessa de psicologia, com certeza, porque hoje eu acho que em tudo tu tem que fazer uma análise das pessoas, né? Ninguém pode fazer alguma coisa assim no primeiro momento. Mas é isso aí. Né? Vamos aprendendo com as dificuldades, né? E tentando fazer o melhor possível, né? Sempre. Com certeza. A gente aprende todo dia, né? Todo dia. Todo dia a gente está aprendendo. E nós estamos caminhando já para o final, mas antes, então, eu queria lhe perguntar, presidente, quais que vão ser as principais prioridades da tua gestão aqui à frente do Cindy Lojas, até para trazer para o nosso associado também, ficar por dentro, né? A gente tem muitas prioridades aqui, né?
Eu penso assim, uma das grandes prioridades é poder ter melhor ainda atendimento para o colaborador, né? Para o empresário. Né? O empresário, ele ter toda essa fonte, a gente já está buscando isso, está fazendo, né, várias situações assim, até no próprio Instagram, quem acompanha o Instagram do Cindy Lojas, ele já vai ter muita notícia, muita informação, os grupos também, tem muita informação que a gente está trazendo em tempo real, que é informação concreta, né? Que nós temos... Essas informações são estudadas e são colocadas muito sérias e verdadeiras dentro da cidade. Não tem nenhum tipo de ficção ali, é tudo coisa muito séria. E a gente... essa questão do associado entender realmente o papel da entidade, sabe? Que é dar essa informação, que eu acho que é uma dessas coisas, assim... que talvez falte um pouco dentro da entidade, sabe? De nós mostrarmos realmente para o pessoal o que é feito aqui dentro, sabe? Que aqui dentro se trabalha muito, né? E tem muita coisa aqui que a gente tem que mostrar. Então, assim, a gente convida também os nossos associados, né, que quiserem vir aqui, que quiserem entender um pouco melhor, que tiver alguma dificuldade para a sua empresa, quiserem vir aqui, que nós vamos estar aqui sempre com as portas abertas para receber esse pessoal, né? E para poder dar uma orientação melhor, de repente na hora, de repente a gente pode ver essa orientação para trazer para ele, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu quero deixar muito, assim, clara aqui, né? Que a gente está aqui mesmo com a missão de ajudar, né? E é isso aí, né? A gente está aqui para ajudar o comerciante. E ele pode ter certeza que ele vindo aqui, ele vai ter essa ajuda que ele precisa, né? Perfeito, presidente. Então, queria mais uma vez desejar sucesso aí nessa jornada, nessa nova gestão. Conte conosco, né? Obrigada, colaboradores. E sempre que quiser voltar aqui no Syndicast, sim. as portas estão abertas. Adorei. Também, muito obrigado, Gonçalves. Obrigado por esse espaço aqui maravilhoso, né? E o pessoal ali, o João falou no início, né, da ligação com a rádio, né, que a gente tem aqui dentro do Cindy Lojas, e a importância de tu poder fazer um podcast, né? Quanto é extremo, assim, isso, tu trazer informações do teu comércio, né, de coisas que tu quer fazer, planejamentos, promoções, o que vocês quiserem trazer aqui para dentro do Cindy Lojas, nós estamos aqui e sejam muito bem-vindos, né? Sejam bem-vindos à nossa sala de podcast. Com certeza. Então, estamos chegando assim ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, seu comentário. E lembrando, então, como a gente estava comentando agora, né, que esse espaço aqui é em parceria com a Rádio Sucesso do Vale, Sul Records Rádio TV, comandada pelo José Gonçalves Filho, mais de 50 anos de experiência na comunicação, e que associados em Lojas Gravataí tem 60% de desconto na publicidade na rádio e também tem direito à alocação nesse espaço aqui. Os telefones estão aqui para vocês terem 60% é muito desconto, hein? Isso aí não tem Black Friday, não tem nada que compare. Exatamente. Vale muito a pena. Olha aí. Se não aproveitar essa oportunidade aqui, não vai achar em lugar nenhum, né, presidente? Sim, com certeza. E a sala aqui é maravilhosa, super bacana, vale a pena vir aqui conhecer e aproveitar esse espaço. Então é isso aí, vocês ouviram a presidente, né? Então o recado tá dado. Até o próximo episódio, gente. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.